Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para vos trazer mais um assunto muito importante, que é métodos que o diabo usa para aprisionar as pessoas, mas também vamos falar sobre os métodos que Deus usa para libertar as pessoas. Muito importante. Então é importante que você dê o like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário de outras ideias de assuntos que nós traremos aqui com muito prazer. Então, métodos que o diabo usa para aprisionar as pessoas. E depois iremos para a segunda parte, que são os métodos que Deus usa para libertá-las. O primeiro método usado por Satanás para aprisionar as pessoas é o engano e a mentira. Ele faz uso disso aí ao longo dos séculos, desde o paraíso, né? Por que não dizer desde que ele foi lançado lá das mansões celestiais ao abismo, ele usa isso aí. Jesus até disse em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, quando profere mentira. Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As pessoas passaram a se afiliarem ao diabo por causa da quantidade de mentira que eles usavam. E Jesus os chamou de filho do diabo. Então o método que ele usa, o engano e a mentira, para distorcer a verdade e inventar também falsas doutrinas, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Outro método que ele usa para aprisionar as pessoas é acusação e condenação. Apocalipse 12:10 diz que o acusador de nossos irmãos foi expulso, se referindo a Satanás. Faz a pessoa se sentir indigna de Deus, bloqueia a fé pela culpa. Então, através das suas acusações e condenações, ele aprisiona as pessoas para que elas se sintam indignas de Deus e bloqueadas a sua fé por causa da culpa. Muito cuidado com isso. Outro método usado pelo diabo é a sedução pelo pecado. Isso aí, ao longo dos séculos, ele tem feito muito também. Fazer com que as pessoas sejam atraídas, envolvidas pelo pecado. Tiago 1,14 diz, cada um é tentado, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ele usa desejos errados como isca, e esse pecado vai gerar a morte espiritual. Então, muito cuidado, queridos, com o mundo, porque ele, em alguns aspectos, nos enche os olhos, nos levando justamente para o pecado que gera morte espiritual. Outro método usado por ele é o aprisionamento pelo medo, que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão, Hebreus 2:15. Pelo medo, quantas pessoas hoje com síndromes, não é? Como por exemplo do pânico, a ansiedade, a depressão, muita gente aprisionada por Satanás pelo medo. E esse medo paralisa e afasta as pessoas de Deus. Outro método que ele usa é a cegueira espiritual. Paulo falando que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, aí se fazendo referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele faz a pessoa não enxergar a verdade do Evangelho. E nesta prisão, muitos têm sido levados ao inferno. Queira Deus que nesta oportunidade ele abra os olhos de muita gente, libertando-as dessa escravidão. Outro método usado por Satanás para aprisionar as pessoas são as distrações do mundo, os entretenimentos mundanos. Por isso que em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, a primeira parte do versículo diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque essas distrações, quando elas passam a ser amadas pela pessoa, é perigoso demais. Como consumo, prazer,
vida sem propósito. Então, muito cuidado com as distrações do mundo que estão em toda parte. Outro método usado por eles são vícios e amarras carnais, como drogas, imoralidade sexual, vícios emocionais, tudo o que escraviza a vontade. Então, queridos, quantos que estão nessa situação? E o último, não menos importante, é isolamento e solidão. Por isso que Deus viu que não é bom que o homem esteja só. Conforme Gênesis 2:18. O inimigo afasta do corpo de Cristo. Então, nada de isolamento, nada de solidão. Então, fique gravado na mente de todos. Citei esses 8, existem outros métodos usados por Satanás para aprisionar as pessoas. Engano e mentira, acusação e condenação, a sedução pelo pecado, aprisionamento pelo medo, cegueira espiritual, distrações do mundo, vícios e amarras carnais, isolamento e solidão. Muito cuidado. Mas a boa notícia é que Deus também tem seus métodos para quebrar as cadeias, para abrir as prisões, para destruir Satanás. O primeiro método que Deus usa, Luiz, a palavra de Deus, é a verdade da sua palavra. Por isso que é importante estarmos sempre meditando na palavra de Deus, ouvindo, lendo, porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conforme João 8:32. Então a verdade da palavra faz com que prisões, cadeias sejam quebradas. Um dos métodos que Deus usa, muito eficaz, como todos os demais, para destruir as cadeias. Outro método que Deus usa para libertar as pessoas é o nome e a pessoa de Jesus Cristo. João 8:36, Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nome de Jesus é poderosíssimo, infinitamente. A pessoa de Jesus Cristo na vida das pessoas também liberta-as de todo e qualquer tipo de amarra. Então creia, porque a verdade da sua palavra, o nome e a pessoa de Jesus Cristo são métodos que Deus usa para libertar a pessoa. Outro método é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Então, só através dessa purificação pelo sangue de Jesus que é possível também as pessoas serem libertas em todas as áreas da sua vida. Outro método é o poder do Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, existe liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Então, esteja cheio, se encha do Espírito Santo, que é dado àqueles que obedecem a Deus. O Espírito Santo não é dado a qualquer um, é dado àqueles que obedecem a Deus. Então, o poder do Espírito Santo é glorioso para libertar as pessoas de todo e qualquer tipo de amarras. Outro método usado por Deus para quebrar as amarras de Satanás é arrependimento e confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Precisa haver arrependimento, né? E confissão. Dependendo do tipo de pecado, uns têm que ser confessados diretamente a Deus. Antes vem o arrependimento, né, que é a mudança. E dependendo do caso, procurar a liderança da igreja para poder falar o que aconteceu e o seu líder lhe dar a devida orientação. O arrependimento abre a porta da restauração. Outro método que Deus usa para libertar as pessoas é oração e intercessão. O que é que Hebreus diz? A oração de um justo é poderosa e eficaz, muito podem seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Quando você ora por alguém que está preso, intercede por ela, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Com certeza, Deus fará milagres. Esse método quebra fortalezas invisíveis, inclusive. Outro método que Deus usa para libertar as pessoas é comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja.
Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele diz: não deixemos de congregar, como é o costume de muitos. É importante estar ali junto, irmão, sempre juntos, sempre juntos. Isso é muito importante. Isso é libertador. É libertador. Outro método que Deus usa para libertar as pessoas é a armadura de Deus. Lá descrito em Efésios capítulo 6, versículo 11, quando Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você esteja protegido da cabeça, com o capacete da salvação, outras partes do corpo. A armadura é um conjunto de armas, né? Que vai lhe proteger, né? Lhe garantir também a libertação. E o último método que eu quero citar aqui, usado por Deus para libertar as pessoas, é louvor e adoração. A Bíblia diz no Salmo 22, versículo 3, que Deus habita no meio dos louvores de Israel. E a adoração são métodos maravilhosos que levam as pessoas à verdadeira libertação, a serem livres verdadeiramente. Então, queridos, fica aqui esta palavra da parte de Deus para você. Os métodos que Deus usa também para libertar. A verdade da sua palavra, o nome e a pessoa de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, o poder do Espírito Santo, arrependimento e confissão, oração e intercessão de um justo, de um salvo, comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, também a armadura de Deus e, por último, louvor e adoração. E com certeza, os métodos usados por Deus são infinitamente maior, né? Esses métodos que ele usa para libertar são infinitamente maior do que os métodos que Satanás usa para aprisionar. Então, em nome de Jesus, seja livre nesta hora. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe um comentário. Até a próxima.